But then you came close and tore that old veil. You said you were proud of me. We cannot forget, it's all about love. The love of the Father, Spirit and Son. No, we cannot forget, it's all about love. But we've been forgiven in perfect love. So awake my soul, arise and shine. His glory lives in you. The story of my Jesus Christ forever made us new. Tudo preparado, mais uma história no canal do Paulinho Boa Pessoa. Uma história que trata de sentimentos negativos do ser humano. Ciúme, inveja, são sentimentos que destroem a felicidade de um lar. E é possível até que acabe com a felicidade de um sítio chamado Paraíso. Uma história que realmente vai mexer com a sua sensibilidade. A partir de agora, eu já vou começar a história. Quero antes fazer um convite para que você se inscreva no canal, curte o canal, manda o teu joinha, isso tudo é muito importante para nós. Se puder também, seja membro do nosso canal, seja bem-vinda como membro aqui do canal. Abaixo do vídeo, todas as orientações e informações do YouTube para que você se torne membro do nosso canal, ok? Vou ficar no aguardo de vocês. Ao lado do título eu coloco um telefone. Esse telefone ao lado do título é o nosso WhatsApp e por ele você pode mandar mensagens escritas ou faladas, ou pode até narrar o trecho de uma história e esclarecer algum ponto de vista. Estou esperando a sua participação. Ao lado do título, como eu coloco esse telefone, saiba que ele é também a nossa chave Pix. Se você quiser apoiar o nosso canal, é só contribuir, é só colaborar. Obrigado por tudo e prepare o seu coração, porque a história no canal do Paulinho acabou de começar. A verdade de cada um. Ciúme e inveja. Olha, eu vou dizer uma coisa pra você, Paulinho Boa Pessoa. Não pode haver sentimentos piores do que esse no coração humano. O ciúme e a inveja. Essas chamas ardentes, quando deixadas soltas, têm o poder de transformar lares em ruínas e corações em cinzas. Essa história tem, na verdade, esse objetivo de levar essa mensagem poderosa a respeito dos perigos que habitam dentro de cada um de nós. Cuidado com a inveja! Cuidado com o ciúme! Era um lugar bonito. O sítio era do tio Olavo. Tio Olavo, irmão de meu pai, um homem cuja sorte parecia dançar ao seu redor. Ele era sortudo, tio Olavo, hein? Ele era o mais afortunado entre os irmãos do papai, dedicando-se à plantação de café. Café era com ele, ele tinha uma boa roça de café, com destreza de um artista, acumulando propriedades como quem coleciona estrelas numa noite clara. Enquanto meu pai enfrentava tempos difíceis, tio Olavo estava numa fase boa, mas ele era bom. O tio Olavo era bom de coração. Eu acho que essa bondade de coração dele atraía mais sorte para ele ainda. E até por isso ele acolheu-nos. E quando eu estou dizendo acolheu-nos, eu falo da minha família. E nós fomos para lá. Ele transformou aquele seu refúgio rural num lar que seria temporário para nossa família. O sítio era um verdadeiro paraíso. E chamava Sítio Paraíso. Era o nome, Sítio
paraíso, onde a natureza se manifestava na sua forma mais exuberante, com aquelas árvores, com aquele mato gostoso, aquele cheiro do capim gordura. Os animais corriam livres, felizes, a galinhada da Angola, o galo cantador, os porquinhos, o bode, a cabra, umas vaquinhas, aquele rio de água cristalina serpenteava por entre as frutas que pendiam dos galhos. Aquele pé de caju, com aquele caju vermelhinho, era uma delícia. E eu, como a filha mais velha, rapidamente me vi envolvida nas tarefas do dia a dia, ao lado do meu pai, aprendendo o valor do trabalho duro, pegando no cabo da enxada. Minha mãe e meus irmãos mais novos também contribuíam com suas habilidades. Cada um de nós desempenhava um papel na sinfonia vibrante daquele lar. Tio Olavo, ele era solteirão, charmoso, cobiçado. Sua presença iluminava o ambiente como o sol nascente após uma noite tempestuosa. Até que ele conheceu e começou a namorar a Dolores, que era conhecida como Lola. Todos nós sentimos uma sombra sobre aquele lugar tão cheio de sol. Lola, ela era bonita. A danada era bonita, Lola era de uma beleza envolvente, mas a sua aparência não conseguia esconder a dureza do coração da Lola, a Dolores, a Lola do tio Olavo. O povo da região não gostava dela. Jeito mandão, falta de consideração, nariz empinado. As pessoas comentavam: Lola parece que tem o rei na barriga. Filha de um sitiante vizinho, Lola, ela parecia acreditar que tinha o direito de controlar tudo ao seu redor, como se cada canto daquele sítio fosse sua propriedade exclusiva. O tio Olavo não era nenhum exemplo de beleza. O tio Olavo, eu já disse, solteirão. Ele tinha chegado a 45 anos quando ele se casou com Lola. A Lola era mais nova, bem mais nova. Tinha 25. 20 anos a diferença entre eles. A gente sabia que aquilo não era amor. Lola, ela chegou para ser dona do sítio. Com o tempo, Lola foi colocando as suas asinhas de fora e se tornou dona da casa que o tio Olavo havia construído com tanto carinho e dedicação. E assim que se casaram, começaram a viver juntos no sítio, a verdadeira face dela começou a emergir das sombras. A mulher que antes parecia apenas exigente, agora mostrava-se cruel e implacável. Lola, ela não ia com a nossa cara, não ia com a cara da mamãe. Ela maltratava todos à sua volta, especialmente a minha mãe. A minha mãe também, uma mulher forte, bonita, que irradiava bondade e amor, algo que claramente incomodava a Lola. Meu tio era o contrário. O tio Olavo sempre foi generoso conosco e com todos. Olha, uma coincidência. A Lola, quando engravidou do tio Olavo, já sabia que a minha mãe estava grávida havia assim um mês pelo menos. Minha mãe engravidou e a Lola engravidou logo em seguida. E aí o tio Olavo, feliz com o nascimento do primeiro filho, convidou os meus pais para que se tornassem padrinhos do seu menino, o João. O nome ele até escolheu porque ele tinha certeza que seria moleque. O João. O meu pai e a minha mãe tinham pensado também em colocar o nome no filho que estava no ventre da mamãe de João também. Mas aí teriam que mudar. Então ficou Manuel. O nosso, se menino fosse, seria Manuel. Lola, ela não estava feliz com essa decisão, não. Ela não queria que papai e mamãe fossem padrinhos. Seu ciúme parecia crescer como erva daninha em seu coração envenenado. E assim, primeiro nasceu o Manuel. Um molequinho.
os filhos, o meu irmãozinho mais novo, os filhos do papai. E mais ou menos 20 dias depois, nasceu o João. João, o filho do tio Olavo com a Lola. Um garotinho esperto, cheio de vida, mas que tinha um charme estonteante de beleza, uma beleza realmente que transbordava. E isso só fez aumentar o ressentimento dela. Eu digo a Lola. O tempo passou e o João se tornou cada vez mais próximo da minha casa. Lógico, o Manuel, meu irmão, atraiu o João. Eles tinham a mesma idade. 20 dias de diferença entre eles. Então, o João, ele não saía de casa brincando com o Manuel, meu irmãozinho. Ele buscava na minha casa o carinho e a proteção que, na verdade, ele não encontrava na casa dele. Enquanto isso, Lola se mostrava indiferente à criação do próprio filho. Sua atenção estava voltada apenas para si própria, egoísta, egocêntrica, narcisista. Hoje eu descobri, naquele tempo eu não sabia, mas ela era narcisista. Assim que o João começou a balbuciar suas primeiras palavras adoráveis, aquela pérola de inocência, ele começou a chamar minha mãe de mãe. Ele via o Manuel. Entendam? Eles brincavam juntos, criança, pequenininhos os dois. Começaram a falar. O Manuel chamava a minha mãe de mãe. Ele achava que podia chamar a minha mãe de mãe também. E olha, quando a Lola viu aquilo, quando ela viu o filho chamando a minha mãe de mãe, foi o estopim para a primeira explosão emocional forte. Lola perdeu completamente a compostura ao ouvir o seu filho chamando a minha mãe de mãe. Transformou-se em raiva ardente e insana até. Ela impôs regras severas sobre quando e como a minha mãe poderia ver o João. Como que se o menino fosse propriedade dela, mas era um menino que não saía da nossa casa. Atraído não pela minha mãe, mas pelo Manuel. O rosto dela ficou vermelho como fogo quando ela viu o João chorando e pedindo colo. Ah, mãe, eu quero a mãe. Que era a minha mãe. Ela se tornara uma sombra. Lola se tornara uma sombra sinistra em nossas vidas harmoniosas. A tensão era grande demais. Cada olhar cúmplice entre minha mãe e João parecia acirrar ainda mais os ânimos de Lola, porque a minha mãe, quando via a criança chorando, espera um pouquinho, Lola, deixa eu pegar ele um pouquinho, ele tá chorando, um segundo, deixa eu pegar um pouquinho. E aí o menino, quando ele sentia pelo menos a presença da minha mãe, a mão da minha mãe, porque estava imitando quem? O Manuel. As risadas infantis ecoavam pela casa que tinha se transformado em gritos de criança. A magia daquele sítio, o sítio paraíso, daquele lugar começava a desvanecer sob o peso da amargura. E assim seguimos em meio aos altos e baixos daquela convivência tumultuada entre os sons dos galhos, das folhas balançando nas árvores e aqueles gritos de Lola. Quando o João, ele tinha mais ou menos uns 3 aninhos, a idade dele com o meu irmão, eles tinham a mesma idade, 20 dias de diferença. O Manuel era mais velho que ele, 20 dias. Eles tinham criado um laço, eu estou falando dos meninos, Manuel, meu irmãozinho, e o João. Eles tinham criado um laço inquebrantável. Eles brincavam juntos debaixo daquelas árvores frutíferas, especialmente o pé de caju, que era a coisa mais linda. Riam os dois até cansar. Sabe aquela risada gostosa de crianças? Eles eram inseparáveis, como 2 pássaros em liberdade. Mas essa união pura entre as crianças só fazia aumentar a fúria cega de Lola.
naquele fim de semana, enquanto o aroma do almoço caseiro, feito naquele fogão a lenha pela minha mãe. Minha mãe era boa de cozinha, meu Deus do céu. O franguinho na panela da minha mãe. Enchi até a boca d'água agora, seu Paulinho. Aquele cheiro invadia a casa, a mamãe se movia com graça e dedicação na cozinha, as crianças brincavam, ora lá no terreiro, ora dentro de casa na sala. E a minha mãe tinha paciência. O ponto de paciência da minha mãe vinha porque eles ganharam, os dois, o Manuel e o João, ganharam aqueles caminhãozinhos que a gente chamava de... o basculante. Eles enchiam de terra a carroceria. Caminhõezinhos basculantes. Eles enchiam de terra a carroceria e despejavam a terra na sala da minha mãe. A minha mãe ria. A minha mãe ria. Era assim, a minha mãe entendia o espírito infantil, mas no momento de distração. No momento de distração, a minha mãe, vendo aquele monte de terra na sala e rindo, ela esbarrou num vaso. Esse vaso era de cristal e pertencia a Lola. O vaso despencou e se despedaçou no chão, fazendo um barulho ensurdecedor, porque era cristal. E cortou a alegria daquele momento. A Lola estava perto, ouviu o barulho. Nossa, seu olhar se encheu de fúria. E sem pensar duas vezes, ela avançou na direção do meu irmão, do Manuel. Ela acreditava que o Manuel tivesse quebrado o vaso. Ela avançou, ela não viu a cena. Quem esbarrou no vaso foi minha mãe, mas ela achou que fosse o Manuel. E não o filho dela, mas o Manuel. A cena foi aterradora. Ela gritou com uma raiva tão intensa que parecia ecoar nas paredes da casa. Por que você não morre, pestinha? Você só veio para atrapalhar o meu filho! Você só veio para atrapalhar o meu filho! Por que você não morre, peste? Pobre tem que nascer morto! Pobre tem que nascer morto! A minha mãe ouviu aquilo, o seu coração se apertou, a dor da situação. A minha mãe... Lola, não fala assim com meu filho. Quem quebrou o vaso fui eu. Ainda tá mentindo pra defender o pirralho. Foi ele. Minha mãe falando que foi ela. Foi ele. E foi a partir daquele dia fatídico que uma sombra mais pesada pairou sobre a relação entre minha mãe e Lola. O silêncio de Lola passou a ser comum. As palavras que antes fluíam, ela às vezes conversava com a minha mãe, mas foram substituídas agora as palavras por um vazio profundo. A tensão era terrível sempre que se encontravam. Certo dia, enquanto mamãe e meu tio conversavam na cozinha, suas vozes se misturavam em risadas suaves. Era um momento de leveza que contrastava com a atmosfera pesada que havia sido estabelecida. Lola chegou. Só que ela chegou feito uma tempestade, interpretando aquelas risadas. A mamãe estava rindo com o tio Olavo. Ela e o tio Olavo conversando na cozinha, os dois. O tio Olavo contava uma coisa, uma piada. Você sabe que o homem tem um tom de voz mais baixo? E eu acho que a Lola não conseguia entender. E a minha mãe ria. Deu pra vocês entenderem? A pessoa tá de longe. Ela escuta. O homem tem voz grave, né? Não dá pra entender direito. E a minha mãe ria. Ela interpretou aquilo outra coisa. Lógico. Quem tem maldade no coração interpreta como o maligno sempre. E a fúria tomou conta dela novamente e ela começou a gritar insultos, chamando a minha mãe de sem vergonha, rapariga, insinuando que havia alguma coisa, algo entre
minha mãe e meu tio. Descontrolada e tomada por uma ira cega, a Lola, ela pegou uma panela que estava com água fervendo sobre o fogão a lenha. Ela pegou essa água. O desespero tomou conta da cena quando ela levantou a panela com todas as suas forças, pronta a despejar aquele líquido escaldante em cima da minha mãe. E o meu tio Olavo agiu rapidamente para impedir o pior. Ele segurou a Lola, o braço da Lola com firmeza e em um esforço desesperado para acalmá-la. Mas no meio daquela confusão caótica, o imprevisto aconteceu. A panela virou. E a água fervente caiu sobre chuva ardente. Em cima de quem? Do João. Ele estava na cozinha com o meu irmão brincando. Eles estavam correndo. E naquele momento, eu não sei, parece que o diabo tenta nessa hora. Ele caiu exatamente ali, e a hora que a panela virou, água fervente caiu sobre chuva ardente, sobre o corpinho do João, o inocente. O mundo pareceu parar por um momento, enquanto todos assistiam horrorizados àquela cena inimaginável. O corpinho do inocente ficou coberto de queimaduras gravíssimas. Sua pele sensível, ele tinha 3 aninhos. Ele tinha 3 aninhos. Sua pele sensível e frágil rapidamente se transformou em carne viva, sob o impacto daquela dor insuportável. Os gritos do João rasgaram o ar. Uma mistura agonizante de dor, desespero que ecoava pela casa. O tio, ele ficou paralisado por um momento antes de tomar uma decisão apressada. Ele agarrou o João pelos braços, ele correu pro hospital. Ele tinha uma caminhoneta. Ele colocou a criança na caminhoneta. Era uma corrida frenética contra o tempo, mas naquela época os recursos para tratar queimaduras graves não eram como hoje, ainda mais num hospital pequeno do interior. O desespero se instalou no coração de todos nós quando soubemos que o João... Como assim, tio? Mas a água quente... Não foi água quente, foi fervendo. Mas ele não resistiu como? Foi nesse dia que eu descobri que queimadura... Eu era uma mocinha. Nesse dia eu descobri que queimadura também matava. Aos 3 aninhos, o João não resistiu aos ferimentos e, lamentavelmente, ele veio a falecer. Foi no dia seguinte que ele morreu. A inocência daquele pequeno ser foi tragicamente interrompida num instante de raiva descontrolada. O caixãozinho branco tinha que estar lacrado. Foi a maior tristeza do mundo. Foi a maior tristeza do mundo. O enterro do Joãozinho. O meu irmãozinho, Manuel, 20 dias mais velho que ele, chorava, como se estivesse entendendo a dor. Ele só tinha 3 aninhos também. O tio Olavo, ele decidiu tomar uma decisão que mudaria para sempre o destino de todos ao seu redor. Em um acesso de fúria, ele desferiu uma surra na Lola. Ele bateu na Lola com violência. Era uma violência que ecoava não só nas paredes da casa, mas também nas almas de quem conhecia a cena. Ele bateu muito forte na Lola. A surra que ele deu em Lola foi tão brutal que deixou marcas indeléveis. Cicatrizes tanto na pele quanto no coração. Naquela noite fatídica, a atmosfera estava pesada e opressiva. O calor do caldeirão fervente parecia refletir a ira acumulada dentro dele. Ele encontrou Lola encostada na parede,
com os olhos cheios de medo e desespero. O vapor subia como um aviso sombrio do que estava por vir. Com um gesto cruel, meu tio fez com Lola o que aconteceu no acidente com o João. Ele despejou água fervente sobre o corpo dela, mesmo depois de ela ter apanhado muito, dizendo que cada gota daquela água era um lembrete do que ela fizera com o filho. Ela se debatia, empurrava o meu tio com as forças que ainda lhe restavam. Gritava por socorro, mas ninguém veio. Nem minha mãe, nem meu pai. Eu não podia. Eu era uma mocinha. O som dos gritos dela se misturavam ao barulho da água borbulhante, criando uma sinfonia de dor e desespero. Os ferimentos que marcaram o corpo de Lola eram horríveis. Não apenas físicos, mas também psicológicos. As queimaduras deixaram marcas profundas em sua pele e em sua alma, transformando-a numa sombra do que já tinha sido. O horror da cena ficou gravado na memória de todos, inclusive na minha. Eu não esqueço nunca mais. Claro que isso não passou sem consequências. A polícia chegou logo depois ao caos. As sirenes cortavam o ar pesado como um aviso sombrio do que viria. Meu tio foi preso. Ele fez questão, ele não fugiu. Foi preso em flagrante. Lola foi dali para o hospital e do hospital para a casa dos pais. Um lugar que deveria ser acolhedor, mas se tornou um campo de batalha para os irmãos dela. A sede de vingança queimava neles como o fogo que consumiu os sonhos de Lola. Então, um dos irmãos de Lola, tomado pela raiva e pela dor da irmã ferida, decidiu fazer justiça com as próprias mãos. Meu tio tinha dinheiro. Ele contratou um advogado. Eu ouvi dizer, porque eu tinha meus 13 anos. Eu nem sabia o que era isso. Falaram em prisão relaxada. Na minha cabeça, assim, de 13 anos, era uma coisa, sei lá, eu imaginava, prisão relaxada. Meu tio tinha ganhado a liberdade, eu acho que temporária. Esse irmão da Lola soube. Eu não quero dizer o nome dele, tá? O irmão da Lola, ele fez uma emboscada então para o tio Olavo pelas costas. E foi com uma faca afiada, com suas intenções malignas. A traição foi brutal. O tio quase sucumbiu à dor e à perda de sangue. Mas ele conseguiu escapar por pouco daquela dança macabra com a morte. A tragédia continuou a se desenrolar como um pesadelo interminável. Meu tio ficou desgostoso com tudo isso. A vida parecia ter perdido todo o seu brilho para ele. Perdeu um dos rins nesse ataque. Teve pulmão perfurado. Parte do intestino perfurado. Olha, ele ficou entre a vida e a morte, mas escapou. Mas ele não queria ter escapado, dizia para o meu pai. Ele ficou sem ânimo, sem vida, sem brilho. Aí ele mergulhou fundo no copo. Havia um engenho perto. E ele ia buscar de garrafão a cachaça. Aquela cachaça começava de manhã e até de noite. 2 anos depois, as consequências desse estilo de vida levaram o meu tio a um problema de estômago
que tinha sido ferido também no ataque à faca. Formou-se uma ferida. E ele não resistiu. Ferida no estômago. Devia ser câncer. Ou uma úlcera. Falavam em ferida no estômago. Ou a bebida causou. Eu tinha 15 anos. 15 anos quando eu fui no enterro do meu tio. Sítio Paraíso. Era um paraíso. O que antes era um paraíso familiar se transformou num inferno de dor e arrependimento. Porque uma mulher consumida pelo ciúme e pela inveja destruiu não apenas o seu lar, mas também causou a morte do próprio filho naquele lar arruinado. E assim tudo se desfez nas mãos de um marido desesperado, cuja própria vida foi ceifada pela mesma tragédia. Eu tinha 15 anos quando o tio foi enterrado. Mas as lembranças daquela história estão gravadas na minha mente como cicatrizes. Lola ainda vive até hoje, já com idade avançada. Carrega consigo marcas da dor em todo o seu corpo. Marcas que contam histórias de sofrimento e arrependimento. Ainda moram na mesma cidade que ela. E ao vê-la passar pelas ruas, as crianças de hoje em dia ficam aterrorizadas. As crianças têm medo dela. Acabaram criando um apelido para ela na cidade de Bruxa. Porque o rosto dela é todo enrugado devido às queimaduras. E ela é chamada de bruxa. Ela é bruxa. Até minha neta. A Camille, minha neta, tem medo dela. Vó, você sabe a história, né, vó? Ela é bruxa? A menina de 15 anos, que sou eu, hoje eu sou a avó. Tudo bem que eu tenho 55 anos, mas eu sou a avó. Assim continua a jornada tortuosa de Lola, pagando até hoje pelos erros cometidos no passado e sofrendo por ter permitido a inveja e o ciúme ofuscarem sua vida, sua mente, sua razão. Sou a Márcia Gouveia. Eu queria ter uma outra história para contar sobre o Sítio Paraíso. Mas, lamentavelmente, a inveja e o ciúme não deixaram. Adoraria a partir deste instante que as pessoas se manifestassem, dessem a sua opinião a respeito desses sentimentos que atrapalham demais a vida, a felicidade de qualquer família, de qualquer lar. Ciúme, inveja, ciúme. Eu quero que você me ajude a discutir esse assunto hoje. Strength in all my weakness. You're the healer of my wounds. Joy instead of mourning. Teach my heart to follow you. My guide ever before me, yeah. Speaking light upon my path. Forever here around me, yeah. Fear won't overwhelm your love. And I know you're the King who has called me by name. From now till forever.
forever when you take me home. Jesus, I will sing your praises, declare them in the valley, shout them on the mountain top. Jesus, I will sing your praises forevermore. Ooh, forevermore. Ooh, my fight in every battle, my shield and my defense. You won the final victory, yeah, and placed me in your rest. And I know you're the King who has called me by name. From now to forever when you take me home. And I know you're the King who has called me by name. From now to forever when you take me home. Jesus, I will sing your praises, declare them in the valley, shout them on the mountain top. Jesus, I will sing your praises, even in the waiting, knowing that you see it all. Jesus, I will sing your praises, declare them in the valley, shout them on the mountain top. Jesus, I will sing your praises forevermore. Ooh, forevermore. And now I know you've called me here. In you I'm standing tall. And now I know that there's no dark to fear. I'll praise forevermore.